E aí pessoal, aqui é a Fê e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre Cruzeiro 0, Pouso Alegre 1. Bom, então já começo falando o óbvio de que o jogo foi muito ruim. O Cruzeiro foi muito mal. E isso é frustrante de várias formas, né? Porque a gente perdeu pontos muito importantes, porque a gente tem que lembrar que, além do fato do futebol estar horrível, né, o Cruzeiro está cada vez mais se distanciando da classificação para as semifinais. E por mais que a gente não se importe tanto, eu quero ganhar o Campeonato Mineiro, não é uma competição que a gente quer muito ganhar, é importante se classificar, né? Porque serão mais jogos para o Cruzeiro ir gerando entrosamento, dando ritmo para suas peças, né, como também mais testes de Série A para frente. Então é muito importante se classificar para as semifinais. Então, o fato de a gente estar com um desempenho tão ruim, correndo o risco de ficar de fora, é preocupante também. Mas enfim, a gente vai falar de fato do jogo de ontem, o que foi aquilo. Bom, então o Cruzeiro, ele começou com o Rafael Cabral no gol. A gente teve 3 zagueiros, como a gente vem acostumando ter, que foram o Lucas Oliveira, o Reinaldo e o Wesley Gasolini improvisado. Aí, de volante, a gente teve o Ramiro e o Alisson. Na ala direita, a gente teve o Igor Formiga. E na ala esquerda, a gente teve o Marquinhos Cipriano. No ataque, a gente teve mais para a direita o Wesley, mais para a esquerda o Bruno Rodrigues e a gente teve o Gilberto no centroavante. E aí a gente já começa com essa questão que é o Gasolina improvisado de zagueiro. Mostra essa necessidade louca que o Cruzeiro precisa de um zagueiro pela direita para fazer a função que o Zé Rivaldo fazia. E o Cruzeiro ele não conseguiu encontrar, porque para mim o Gasolina ele não tá funcionando ali. Ele não é um zagueiro, ele é um lateral direito que pode jogar como ala. Ali na zaga não tá funcionando. E o que me deixa ainda meio preocupada também é o fato da gente ter o Neres no banco, que é um zagueiro destro e ele não foi testado nenhuma vez. Foram 4 jogos, ele nem entrou no jogo. E isso me faz pensar que ele é terrível, que ele é péssimo. Porque se quem tá jogando a gente já não tá achando legal, imagina quem tá no banco, quem foi dispensado, né? Quem não é opção. Porque ele literalmente não é nem opção. Eu fico pensando, primeiramente, por que trouxe então um cara que é tão ruim que ele não vai ser nem testado no Mineiro? E segundo, né, a gente precisa muito trazer essa outra opção, já que ele aparentemente não vai ser utilizado. Então a gente vai ver que a zaga do Cruzeiro não tá funcionando, precisa mudar, a gente precisa de uma contratação, né? E aí os volantes, a gente tem o Ramiro, que eu gosto muito do Ramiro, e a gente tem o Alisson, que eu gosto muito do Alisson também. Só que não funcionou, né? De acordo com o Pessolano ali, o Alisson não estava se posicionando direito, taticamente não estava respeitando aquilo que o Pessolano queria. Mas eu gosto muito do Alisson, eu acho que ele tem muita raça, eu acho que, como o próprio Pessolano falou, fisicamente ele tá muito bem. Mas talvez precisa entender um pouco mais do posicionamento tático. Mas eu ainda acho que ele tem potencial para virar titular do Cruzeiro no futuro, por mais que ele possa ter cometido alguns erros, eu gosto muito dele. As alas do Cruzeiro estão, assim, muito preocupantes mesmo. Na direita a gente estava com o Igor Formiga, que, assim, ele teve alguns momentos até bons, mas assim, até defensivamente eu não acho ele péssimo, sabe? Eu acho que no último jogo que ele entrou e nesse, ele conseguiu fazer algumas jogadas ali até boas, defensivamente falando. Mas ofensivamente falando, ele deixa muito a desejar. E se ele é um ala, ele precisa oferecer essas opções de ataque que ele não tá conseguindo oferecer. Ficou muito abaixo, de fato. E o Cipriano, mais uma vez, também, ele ficou muito abaixo. Defensivamente, ofensivamente, o posicionamento, não estava oferecendo opções boas. Alguns momentos parece que estava até se escondendo do jogo, então é preocupante. E aí, na ala esquerda, eu fico com essa esperança na minha cabeça de que o Kaique vai voltar e vai ser muito bem, né? Ele vai fazer o papel, mas de qualquer forma não dá para depender de um jogador. A gente tem que trazer mais uma opção para a ala esquerda, com certeza, porque o Cipriano não tá funcionando muito bem. O Bilu, até que eu não achei que ele entrou mal
no jogo. Ele teve intenções muito boas, inclusive uma visão de jogo até muito boa. A execução ele falhou um pouco, ele pecou um pouco, mas é estranho. Quando o Bilu tá jogando, a gente pede pra trocar, pra colocar o Cipriano. Quando o Cipriano tá jogando, a gente pede pra trocar. Já o Bilu parece ser melhor. É sempre quem tá no banco parece estar melhor do que quem tá jogando, né? Então é um problema grave que a gente tem que consertar. E aí no ataque a gente teve, né, esses nomes que eu falei. O Wesley, muito mal. O Wesley tá muito mal. E isso é muito preocupante, porque ele foi o maior investimento do Cruzeiro na temporada. Teoricamente tinha que ser o que daria maior retorno, e não tá sendo. O Wesley, ele me preocupa muito porque ele está finalizando muito mal. Não tô dizendo que ele é um atleta que finaliza mal, mas ele está finalizando muito mal, ele não finaliza no gol, ele toma decisões muito erradas, ele perde a bola muito fácil. É bizarro como qualquer zagueiro, qualquer volante, qualquer jogador do time adversário tira a bola do Wesley com a maior facilidade. Isso não pode acontecer. Então, assim, eu não acho que o Wesley se esconde do jogo, ele aparece, ele tá sempre tocando na bola, mas ele tá sempre errando. Então é muito preocupante isso também. O Bruno Rodrigues, ele tenta bastante, tá? Acho que em alguns momentos ele precisa soltar mais a bola, mas às vezes ele não tá confiando muito nos colegas de equipe e não dá muito pra culpar, porque os colegas de equipe não estão bem. E o Gilberto, a gente vê que ele ainda tá fora de forma, assim, ele não consegue ser aquele atacante ágil, aquele atacante móvel, vamos dizer assim, tem muita mobilidade que ele era no Bahia, mas também não dá pra julgar tanto a questão dele como centroavante, porque a bola não está chegando pro Gilberto, né? Para um centroavante, a bola tem que chegar para ele conseguir mostrar o seu potencial também, já que ele tá ficando mais preso ali pela questão física. Enfim, então, assim, difícil. O time começou muito mal e errando coisa idiota. Então, na zaga, a gente teve o Lucas Oliveira mais uma vez muito mal. E preocupa porque ano passado ele foi incrível. Ano passado, pra mim, ele foi o melhor zagueiro da Série B. E não é exagero falar isso, os números comprovam. E ele tá muito mal. O que tá acontecendo com o Lucas Oliveira? O Reinaldo, de fato, ele não foi tão bem. E ali, mais ou menos, uns 20 minutos do primeiro tempo, ele tava sendo vaiado já. Ele pegava na bola, ele era vaiado. E aí, você já pega uma pessoa que já tá nervosa, já tá desconcentrada com uma vaia em cima, piora, né? E eu até poderia entrar nessa questão da vaia, eu vou entrar rapidinho, mas não vou focar nisso. Eu acho que vaia é algo válido quando você quer demonstrar o seu descontentamento, só que, ao meu ver, a minha opinião, não sou dona da razão, a minha opinião é que vaia tem que ser quando o jogo acaba. Aí você mostra o seu descontentamento, mas depois que os caras já fizeram o máximo. Porque vaia, por que a gente vai a time adversário? Pra gente desconcentrá-los, pra gente desmobilizá-los, pra gente tirar ali o equilíbrio deles, tirar a concentração, deixar eles bem perdidos, incomodados. Então, se você vai ao seu próprio time, você tá desestabilizando o seu próprio time, você tá desconcentrando o seu próprio time. Então, se já tá ruim, vai piorar. Eu te garanto que vaia durante o jogo, ela literalmente só atrapalha, ela não ajuda em nada. Eu entendo a raiva, o descontentamento naquele momento, mas eu, na minha opinião, não acho que vaia durante o jogo funciona. Eu acho que ela atrapalha muito mais do que já tá ruim. Então, você nunca vai me ver vaiando durante o jogo, a não ser que seja um jogador que ele é um criminoso, que ele cometeu literalmente um crime, um cara que eu sou contra ter ele no meu time e tal. Mas um jogador que tá um dia jogando mal, durante o jogo você não vai ver eu vaiar. Depois eu vou protestar. Porque durante eu não quero atrapalhar ele mais do que ele já tá atrapalhado, que eu tô torcendo pra ele. Por mais que ele tá me irritando, eu tô torcendo pra ele. Então o Reinaldo, 20 minutos de jogo, ou até menos, inclusive, ele já tava sendo vaiado. Então eu vi que ele tava muito desconcentrado e muito nervoso, além do que ele já tava antes das vaias. Não tô falando que foi a vaia que fez ele ficar ruim, não. Isso atrapalhou ainda mais. Ele tava aparecendo pro jogo, se mostrando, mas realmente ele errou o cruzamento, errou o passe, tava difícil. E o Wesley Gasolina, ele não é zagueiro e não tá funcionando de zagueiro. Então, assim, o início, os 30 primeiros minutos foram péssimos. Inclusive, a gente levou gol muito cedo, né? Com 10 minutos de jogo. E aquilo ali, se já tava ruim, piorou 500 vezes. Por quê? O Cruzeiro já tá demonstrando um psicológico muito fraco no início desse ano. Muito fraco psicológico. Então, o time já entra super nervoso. É bizarro, o time já entra super nervoso. Levou gol com 10 minutos, aí que acaba de destruir. Não só por causa do gol, mas porque isso afeta a própria torcida.
Então, o gol, ele já matou a torcida muito cedo. Então, a galera que já foi pro jogo, já tava tensa, já tava brava com o time, já tava nervosa, ela piorou 500% depois disso. A torcida fica tensa e é normal ficar tenso, né? Então, aquela cantoria que tava no começo, ela deu uma esfriada, porque a galera já tava brava de ter levado o gol tão cedo de novo. Então, uma coisa puxa a outra. O time tá ruim, a torcida fica brava, a torcida passa nervosismo pro time, que passa nervosismo pra torcida e vira um ciclo infinito que não acaba. Ali, quando o Cruzeiro levou aquele gol tão cedo, infelizmente, dentro de mim eu falei, mano, acho muito difícil virar. Com o psicológico que esse time tá, acho muito difícil virar. E realmente não virou. E bom, com 30 minutos de jogo ali no primeiro tempo, o Pessolano já fez algumas modificações, né? Aí ele tira o Reinaldo pra pôr o Brock. Aí eu acho que foi o principal acerto dele. O Brock entrou muito melhor do que o Reinaldo tava, de fato. Nesse time que a gente tá tendo no momento, não acho que o Brock é banco. Ele tá entrando muito bem, ele tá sendo importante, ele tá sendo o zagueiro menos pior, tá? Ele tá sendo uma boa opção. Então, foi ótimo. Não porque eu achei o Reinaldo terrível. O Reinaldo não tava bem, não é que ele tava terrível. Mas se fosse ficar o jogo inteiro o Reinaldo pegando na bola e a galera vaiando, não adianta. Então, o Pessolano, numa forma de, obviamente, querer melhorar o Cruzeiro e também, eu acho que de uma forma blindar o jogador, ele fez essa substituição que pra mim funcionou muito bem. Aí ele fez mais outras duas, né? Ele tira o Alisson e coloca o Neto Moura. Ele explicou que tirou o Alisson porque o Alisson taticamente não estava indo bem. E de fato pode ser que sim. Mas o Alisson estava sendo um dos poucos que estava lutando muito naquele time. Ele buscava, ele brigava por todas as bolas. Então eu não sei se eu teria tirado o Alisson, tá vendo? Eu teria reposicionado ele, mas eu entendo. Neto Moura também não entrou tão bem, mas ele esse ano realmente não vem tão bem assim. Mas não foi o pior jogo do Neto Moura. Acho que o pior jogo dele foi contra o Atlético, se não me engano. E aí ele tira o Igor Formiga e ele coloca o Ian Lucas, que pra mim foi... Será que eu digo que foi o melhor jogador do Cruzeiro? Mas foi um dos melhores jogadores do Cruzeiro pra mim, foi o Ian Lucas. Ele acertou quase tudo que ele tentou, ele tava bem posicionado. Vamos dizer assim, na medida do possível, né? Porque o meio campo do Cruzeiro ainda tá um pouco ruim. Mas pra mim ele foi um dos destaques positivos do jogo. E que loucura, né? Um dos mais jovens do time, um dos mais inexperientes, consegue ser um dos pontos de equilíbrio do time, assim. Ainda falta ele se encaixar taticamente um pouco melhor, mas ele individualmente, eu achei que ele foi bem. Ele não tava errando o passe, a loucura e domínio de bola o tempo inteiro, igual outros jogadores estavam. Então, achei um acerto também. Enfim, as modificações que o Pessolano fez, assim, não surgiram um mega efeito, mas eu entendi o que ele quis fazer. Talvez não teria tirado o Alisson naquele momento. Eu teria tirado o Cipriano naquele momento. E, enfim, essas foram as mudanças. E aí ele vai tirar o Cipriano mais ou menos no meio do segundo tempo. Achei que foi muito tarde. E colocar o Nicão, que eu também achei que foi muito tarde. O Cruzeiro estava precisando de um jogador como o Nicão, com a técnica que ele tem. Ele é um driblador, ele é bom no 1 contra 1, ele tem uma finalização melhor dos jogadores que estavam em campo. Então eu achei que demorou para colocar o Nicão. E quando ele entrou, achei que o Nicão conseguiu melhorar um pouco ali o que tava. Não foi ótimo, mas melhor do que tava, eu acho que ele conseguiu sim. Mas demorou demais. E aí, já bem no final do jogo mesmo, faltando ali menos de 10 minutos, ele coloca o Bilu no lugar do Gasolina. E o Gasolina, no segundo tempo, ele melhorou do que ele estava no primeiro, que no primeiro foi muito ruim. No segundo tempo, ele deu uma melhorada, mas eu acho que foi válida a tirada dele para entrar o Bilu, como eu falei. O Bilu, eu achei que ele entrou com uma visão de jogo boa, provavelmente o Pessolano falou para ele o que ele tinha que fazer, só que a execução dele que não foi tão boa. Mas eu não achei que o Bilu entrou super mal, não. É aquilo, quando tá o Bilu a gente quer o Cipriano, quando tá o Cipriano a gente quer o Bilu, enfim. Mas, obviamente, eu não vejo ele como sendo o titular da temporada, né? Então, algo que precisa ser olhado. No segundo tempo, o Cruzeiro teve ainda mais domínio do jogo no sentido de posse de bola, né? Só deu o Cruzeiro, basicamente. Só que o Cruzeiro não sabia o que fazer com a bola. Não tinha criatividade, né? Então, não conseguia criar jogadas no ataque. Faltava uma conexão ali também da zaga com o ataque. A gente teve muito bem ano passado. E o ataque, como eu já falei, do Wesley... Gente, o Wesley tá muito complicado.
Depois que o Nicão entrou, eu senti que melhorou, né? Já dei minhas opiniões sobre os atacantes, mas foi isso, assim, foi um jogo muito ruim. E foi um jogo que assim, esse eu posso falar que o Cruzeiro regrediu. Porque contra o América, por mais que a gente perdeu, e por mais que o fim do segundo tempo ali foi bem ruim, o Cruzeiro, ele não foi terrível contra o América. Eu consegui ver pontos positivos contra o América. Muito por causa do William, inclusive, que eu tô louca pra ver ele de novo. E eu entendo ele não ter jogado esse jogo por causa de questão física. Mas, de fato, o Cruzeiro foi melhor contra o América do que foi contra o Pouso Alegre. Então, o Cruzeiro regrediu. Então, aí tem que ligar a luzinha, tem que ligar o alerta. Porque uma coisa é você estagnar, que já é ruim. Agora, regredir é inaceitável. Então, o Cruzeiro perde esse jogo, que era um jogo que não podia perder, mesmo. É um jogo que não tem desculpa a perder, é um jogo que não tem justificativa, que não tem analisar o contexto, não podia ter perdido. E coloca o time em uma situação complicada. E aí, assim, eu podia escolher fazer uma conclusão aqui de que o ano vai ser terrível, que o Cruzeiro vai cair pra Série B, que a gente não vai disputar nada e que vai ser um ano lixo e não sei o quê. Mas eu não tenho esse discurso. Quem me segue aqui, quem me acompanha, não vê esse discurso aqui comigo. Então, se você quer um discurso de que tá tudo ruim, não vai ser nesse canal. Porque nesse canal eu tento tranquilizar o torcedor e eu tento me manter ligada ao que é de positivo e à esperança, por mais que nesse momento é difícil. Mas se eu puder deixar você um pouco mais tranquilo, por mais que seja difícil, o que eu tô me prendendo pra eu não ficar super bravo? O que eu tô tentando me prender? A gente tem jogadores machucados, jogadores importantes. O Matheus Vital, que eu acho que ele foi muito bem no primeiro jogo e ele é uma peça importante para esse Cruzeiro. O Fernando Henrique, que é o volante que chegou do Grêmio, que ele era para ser titular no Cruzeiro. O Pessolano falou que era para ser titular, mas ele machucou. Então, duas peças importantes. A gente tem jogadores também importantes na seleção sub-20, que é o Kaique, que para mim é titular nesse time, com as peças que temos agora. O Stênio, que também pode agregar muito, ele vem crescendo muito no futebol dele, sendo importante na seleção sub-20, fazendo gols. E o Everton, que é um zagueiro que poderia estar sendo testado mais pro lado direito, mas infelizmente ele machucou também na seleção sub-20. E a gente tem o William, que vai voltar, então é uma peça muito importante no lado direito do Cruzeiro, que dá uma fortalecida. Contratações estão chegando, o Cruzeiro não está pronto, a diretoria sabe e vai trazer contratações. O próprio Gilberto, ele já tá aqui no Cruzeiro, mas ele tá fora de forma. Eu acho que quando ele tiver 100% fisicamente, ele vai conseguir ajudar mais. E outra coisa que me prende é que os jogadores estão mal, eles estão mal, eles não são ruins. O Lucas Oliveira ano passado foi incrível, o Neto Moura foi incrível, o Cabral foi incrível. Esse ano eles estão mal, porque no Mineiro ano passado eles foram bem, na Série B eles foram bem. Então por que nesse Mineiro eles estão ruins? Tem alguma coisa acontecendo, a gente tem que entender o que é. Então, são essas coisas que eu tento me prender. Eu sei que é difícil a gente olhar pelo lado positivo, não tô pedindo pra ninguém fazer isso. É só pra você, se você quiser não surtar, porque dá vontade de surtar. É isso que eu tô me prendendo, né? Nessas possibilidades do elenco se fortalecer, né? Mas é um momento ruim, o Cruzeiro está mal, tem que contratar, tem que melhorar, o Pessolano tem que entender ali, achar soluções pro Cruzeiro com o que ele tem e, obviamente, com as contratações que vão vir. E é isso, gente, essa é a minha opinião. O próximo jogo vai ser muito difícil, mas eu já estou de ingresso comprado para poder assistir o clássico. E vamos aguardar para ver o que o Cruzeiro nos reserva, né? Porque clássico é uma caixinha de surpresa, é um teste muito importante. Mas, de fato, se jogar igual jogou ontem, eu realmente receio do que vai acontecer. Mas acredito que o pessoal não vai dar um jeito nesse time, sim, psicologicamente falando, que eu acho que é principalmente o que tá de errado. Um time muito nervoso, distraído, displicente. Se resolver isso, já é meio caminho andado para poder conseguir organizar o time taticamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder deixar o like me ajuda muito. Se quiser comentar de maneira respeitosa, sempre, claro, fique à vontade. Se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Minha rede social é essa daqui. Quem quiser me acompanhar no Twitter, no Instagram, no TikTok, em outras redes sociais. E lembrar vocês que esse canal ele é patrocinado pela KTO, que é uma
né? Uma casa de apostas. Então, se você quiser usar meu cupom lá, que é Fernanda, meu cupom, você vai me ajudar muito, me dar uma moral lá com a KTO. E ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. E é isso, pessoal. Aposte lá nos times que você gosta, nos times que você não gosta, aposte contra. E sempre de maneira responsável, por favor, tá? Um beijo e até mais.